No século XV, num mosteiro austríaco chamado Melk, um monge copista dedicou os seus dias a um manuscrito misterioso, um livro que nascia sem título. Nas suas páginas de pergaminho, ele desenhava com uma precisão quase microscópica, preenchendo-as com textos num idioma que ninguém conhecia e símbolos que pareciam saídos de um sonho. Sob a luz trêmula das velas, as páginas ganhavam um brilho estranho, quase mágico. Quando o monge faleceu, deixou para trás um enigma. Ninguém no mosteiro, nem os mais sábios, conseguiu traduzir uma única palavra daquele volume. Por não conseguirem fazê-lo falar, batizaram-no de Liber Mutus, o livro mudo. Durante séculos, o Liber Mutus ficou adormecido e esquecido numa prateleira poeirenta da biblioteca do convento. Uma curiosidade silenciosa entre milhares de outros textos. O seu segredo parecia destinado a morrer com o seu criador, até que em 1928, quase 500 anos depois, um restaurador chamado Ernst Kandler foi encarregado de examinar os manuscritos antigos do mosteiro. Ao pegar no livro mudo, Kandler notou algo que desafiava a lógica, algo que parecia impossível. As páginas do livro pareciam mudar diante dos seus olhos. Símbolos que ele tinha a certeza de não estarem ali na semana anterior surgiam do nada, enquanto outros, que ele se lembrava de ter visto, simplesmente desapareciam. A princípio, Kandler pensou que estava a enlouquecer. Talvez fosse o cansaço, a luz fraca da biblioteca, ou a sua própria mente a pregar-lhe partidas. Mas a sensação era demasiado real para ser ignorada. Determinado a chegar ao fundo disto, ele teve uma ideia metódica e brilhante. Decidiu fotografar o livro todos os dias, à mesma hora, sob as mesmas condições de luz. Durante 30 dias consecutivos, ele repetiu o processo. Ao final do mês, quando revelou e comparou as 30 imagens, a sua suspeita transformou-se em espanto. Cada uma das 30 fotografias era diferente da outra. As letras, os símbolos, reorganizavam-se nas páginas como se fossem um enxame de insetos, como se o livro estivesse vivo. A descoberta de Kandler, claro, atraiu a atenção da comunidade científica. Céticos e especialistas tentaram encontrar uma explicação racional para o fenômeno. A primeira teoria, e a mais óbvia, foi que se tratava de um simples efeito óptico causado pelo envelhecimento do papel e da tinta. Com o tempo, certos materiais degradam-se e podem criar a ilusão de movimento ou mudança. No entanto, quando analisaram o manuscrito em laboratório, os resultados foram desconcertantes. A tinta utilizada parecia incrivelmente nova, quase como se tivesse sido aplicada recentemente, e as fibras do pergaminho estavam perfeitamente intactas, sem sinais de degradação. Nenhum reagente químico conhecido, nenhuma reação natural do papel poderia explicar aquele movimento constante e inteligente. O mistério adensava-se. Décadas mais tarde, em 1962, o desafio passou para as mãos de linguistas da Universidade de Viena. Equipados com os primeiros computadores e algoritmos rudimentares, eles tentaram decifrar os símbolos enigmáticos do Liber Mutus. O computador começou a analisar os padrões, procurando repetições e estruturas que pudessem indicar uma linguagem. E encontrou algo fascinante. O algoritmo identificou sequências que se repetiam, lembrando a sintaxe de uma língua real, com regras e estrutura. No entanto, havia um problema. Embora a estrutura se mantivesse, as palavras mudavam a cada nova leitura. Era como tentar ler um texto que se reescrevia constantemente. Mas, por mais que as palavras mudassem, o algoritmo detetou que elas giravam sempre em torno de uma única e poderosa ideia: memória. A investigação tomou um rumo ainda mais bizarro quando um engenheiro suíço decidiu testar uma hipótese radical. Se o livro parecia vivo, talvez ele tivesse sinais vitais. O engenheiro instalou sensores de pressão extremamente sensíveis sobre as páginas do livro, capazes de registrar as mais ínfimas variações. Deixou o equipamento a funcionar durante a noite, no silêncio absoluto do laboratório. Na manhã seguinte, ao analisar os dados, descobriu algo de arrepiar. Os sensores tinham registrado variações mínimas, mas rítmicas e constantes, como a pulsação de um coração
ou o movimento suave da respiração. O livro, literalmente, respirava. A partir daqui, as teorias científicas começaram a dar lugar a interpretações mais filosóficas e esotéricas. Alguns estudiosos começaram a propor uma ideia revolucionária. E se o Liber Mutus não fosse um livro que o escreve, mas sim um livro que lembra? A teoria sugere que cada pessoa que lê ou toca no livro deixa uma marca invisível, uma impressão do seu pensamento, das suas memórias e emoções impregnada nas fibras do pergaminho. O texto não seria fixo. Ele reorganizar-se-ia continuamente para espelhar a mente do leitor, mostrando-lhe um reflexo do seu próprio mundo interior. O livro seria um espelho da alma. Uma experiência comovente pareceu confirmar essa teoria. Um dia, os investigadores decidiram abrir o livro diante de uma criança pequena, uma mente ainda livre de preconceitos, medos e julgamentos complexos. No momento em que a criança olhou para as páginas, algo incrível aconteceu. Todas as letras e símbolos desapareceram completamente, deixando as páginas em branco. Ficaram assim por alguns instantes. Quando fecharam o livro e o abriram novamente, longe da criança, o texto tinha reaparecido, mas agora continha apenas uma única frase, escrita numa caligrafia elegante: "Pura é a página que não julga." Hoje o Liber Mutus está trancado num cofre de vidro climatizado em Zurique, Suíça. Ninguém tem permissão para o tocar. O acesso é restrito e monitorizado 24 horas por dia. Mas mesmo isolado do mundo, o livro não está inerte. Todas as segundas-feiras, precisamente às 3h14 da manhã, os sensores dentro do cofre registram um pico de atividade. O papel contrai-se subtilmente, como se estivesse a acordar. E no canto inferior da última página, novas palavras aparecem, sempre escritas na mesma caligrafia original do século XV. O mistério do Liber Mutus continua a desafiar-nos. Talvez o livro não tenha um autor definido, porque o seu autor ainda está a ser escrito. A cada pensamento, a cada emoção da humanidade. Talvez ele seja um receptor, a captar a consciência coletiva do nosso mundo. Ou talvez seja uma mensagem, um teste que espera pacientemente pelo dia em que a humanidade finalmente aprenda a ler aquilo que ainda nem sabe pensar. O livro mudo continua a falar, mas só para aqueles que estão dispostos a ouvir o silêncio. Se gostou de mergulhar neste enigma, saiba que este é um canal onde tudo é revelado. Aqui, a curiosidade é o nosso combustível, e o universo é o único limite. Deixe o seu like para nos ajudar a desvendar mais mistérios. Inscreva-se no canal e ative as notificações, para não perder nenhuma peça deste incrível quebra-cabeça que chamamos de realidade. Obrigado por assistir e até a próxima descoberta.